Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Homem, deve sofrer muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente de que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos toca no mais profundo da escuridão da alma de um homem. Jesus fazendo essa pergunta aos seus discípulos: quem disse o povo que eu sou? É lá nessa profundeza, queridos, é nessa distância entre o céu e a terra que se encontra a grande diferença, a grande, diria assim, magnitude de uma verdade. Quem diz o povo que eu sou? Jesus hoje quer, ou melhor, Jesus quer se revelar para nós, queridos, hoje. Mas é preciso que nós tenhamos uma coisa, um dom de duas letras: fé. Para poder reconhecê-lo, para poder ver a beleza, a grandiosidade e mais ainda, queridos, a plenitude de um Deus presente, real, vivo na nossa história, na nossa vida. Com esta pergunta para Pedro e para os seus discípulos, muitas vezes nós não conseguimos respondê-la. Podemos dizer: quem é Deus? Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Mas são palavras vazias, são palavras muitas vezes sem sabor, são palavras muitas vezes sem nenhum sentido,
Como hoje nós temos aqui na leitura do livro do Eclesiástico, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, plantar, colher. Nessa profundeza, queridos, de não conseguir sentir nem perceber, é que Deus nos chama a experimentar esta verdade na nossa vida. E só tem um caminho, queridos. A porta é a fé. O caminho é justamente aquilo que devemos ser, que Jesus é, o amor. E isso tudo está resumido, queridos, em um único mandamento, onde tudo tem sentido, onde o tempo não é vazio, onde a distância se encurtam, onde a profundidade perde e fica tudo na superfície. É o amor, queridos. É o amor. Resumido em um único fundamento da lei, a lei suprema do cristão, é o amor. Principalmente quando nós entendemos esta lei em toda a sua totalidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Olhe, queridos, como Deus nos convida fazendo essa pergunta aos seus discípulos, fazendo essa pergunta para nós: quem eu sou? Tu é o Cristo, Tu é o Filho de Deus vivo que se encarnou no meio de nós e permanece no meio do Teu povo, permanece no meio da Tua igreja. Aqui tudo se torna real e concreto. Não é como uma vida que descreve o Eclesiástico, tudo é vaidade, todo mundo compra, todo mundo planta, todo mundo constrói, mas se não tem, queridos, o fundamento do amor, a própria presença de Deus, não preciso nem responder para vocês que é vaidade. E nós temos toda esta verdade, queridos, na Eucaristia. Temos a verdade diante de nós quando nós evangelizamos, nós nos aproximamos desse Deus na pessoa do nosso irmão. Quando nós nos aproximamos desta grande festa de fé, de luz, e participemos dela na construção de um mundo cada vez mais voltado para Deus. Como é magnífico, queridos, ouvir a palavra de Deus, meditá-la. Ele nos leva por caminhos tão maravilhosos, mas também por caminhos tão tenebrosos, quando nós olhamos a outra face da moeda, que é uma alma ou uma pessoa que vive longe de Deus. Plantam, constroem, mas não tem o fundamento da lei, que é o amor, do amor ao próximo. Tudo construído, tudo plantado, tudo, meus queridos, vazio. Mas aqueles que plantam, aqueles que regam no Espírito de Deus, colhem, meus queridos, verdadeiras, diria assim, colheitas grandes de salvação e de vida. Fico imaginando esses nossos evangelizadores neste período,
das peregrinações. O trabalho deles, queridos, não é em vão, não. Eles fazem por amor mesmo. Nas escolas, nas casas, nas peregrinações, em todo quanto lugar, se vê pessoas já bebendo e se aproximando deste Deus. A sua vida não é vazia, muito pelo contrário, é cheia de vida, cheia de salvação, porque ela está dando aquilo que ela é. A própria figura, a própria pessoa de Cristo em si mesma. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximemos de Jesus, procuremos viver uma vida cada vez mais voltada para a vida, não deixar que ela se torne vazia, com 30, 40, 50 anos, sem nada produzir de frutos agradáveis a Deus. Jesus pergunta para nós: quem eu sou? Nós vamos responder com a nossa própria vida. O centro da nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Amemos a vida, queridos, amemos os nossos irmãos, porque Ele é o próprio Cristo no meio de nós.